Nesse vídeo eu vou falar sobre uma avaliação que eu estou fazendo pelo método evolutivo, utilizando o tratamento de dados por fatores. Lembrando o seguinte, existem mercado tanto para inferência estatística quanto para tratamento por fatores. Exclusivamente o meu player que me contratou para fazer a avaliação desse imóvel, ele está me pedindo o tratamento por fatores. Lembrando que a maior parte das instituições públicas utiliza inferência estatística e a maior parte das instituições privadas utilizam sim tratamento por fatores, tá bom? Então, se você tem dúvida de como o mercado atua, é bom dar uma pesquisada antes de falar que o tratamento por fatores ninguém usa, tá? Eu trabalho para algumas instituições financeiras que utilizam sim o tratamento por fatores. Então, vamos lá. Então, o que eu quero pegar aqui, nesse vídeo para falar, tá, pessoal? É o seguinte, aqui eu tenho dois elementos comparativos que é somente terreno, utilizando o método evolutivo, e aqui embaixo eu tenho três elementos comparativos que possuem construção também. Então, se a gente analisar aqui o valor das construções, olha só, eu tenho aqui elemento comparativo 3, elemento comparativo 4, elementos comparativos que possuem construção. Mas antes, eu quero passar aqui para vocês. Eu vou mudar aqui de aba. Eu quero primeiro calcular o valor da construção através do VEIO, tá? Do valor de edificações de imóveis urbanos. Só lembrando aqui que na planilha aqui da EA você tem como calcular de duas formas, tanto pelo CUB quanto pelo VEIO. E aí aqui em cima você escolhe qual opção que você quer lá no cálculo de homogeneização. A princípio, vamos analisar aqui pelo VEIO, que é o estudo do IBAP São Paulo, e depois a gente analisa pelo CUB, beleza? Então, aqui analisando pelo VEIO, eu tenho dois elementos comparativos que são terreno. Aqui eu tenho o elemento comparativo 1, elemento comparativo 2. Aqui na parte de construção não tem nada, tá vendo? Tá zerado, tá ok. Faço a aplicação do meu fator oferta, 0,9 e 0,9, e chego no meu unitário, de cada elemento comparativo aqui. 1491,92 e 1615,38, certo? Aqui eu tenho a aplicação do fator local, fator área, fator múltiplas frentes, fator topografia também. E aqui no final eu tenho o meu unitário homogeneizado, 1567,01 e 1581,48. O que eu quero focar aqui? Eu quero focar na parte de construção dos elementos comparativos que eu estou utilizando. Então aqui, se eu venho para o elemento comparativo 3, o elemento comparativo 4 e o elemento comparativo 5, olha só, eu tenho 452 de valor de construção, eu tenho 569 mil de valor de construção desse elemento comparativo e também 168 mil de valor de construção do elemento comparativo 5. Lembrando que o estudo do VEIO, que é o valor de edificações de imóveis urbanos, é publicado pelo IBAP São Paulo em 2019, já inclui os itens ausentes que não tem no CUB, BDI, e outros parâmetros também, tá? Então aqui já inclui tudo. Lembrando que sempre quando eu vou utilizar esse estudo para calcular o valor da construção, eu preciso utilizar o fator de ajuste ao mercado. Então o fator de ajuste ao mercado é utilizado quando eu coloco esse estudo do VEIO no meu trabalho. Quando eu utilizo o CUB, é fator de comercialização. O método para calcular tanto o fator de ajuste ao mercado quanto o fator de comercialização é o mesmo, só muda a terminologia por conta do estudo especificamente, tá bom? Então, depois que eu calculei o valor da construção aqui através do VEIO, olha só os meus valores do meu unitário de terreno. Deixa eu pegar aqui certinho. Aqui, ó. Eu tenho 986 reais, R$1.000, 911 reais, certo? E olha só o meu unitário somente de terreno. Então, praticamente, eu estou falando o seguinte, ó, se esse elemento comparativo 3, essa construção hoje pega fogo, eu consigo vender o meu imóvel por R$986? Sim, com certeza. Eu vou vender com uma velocidade de vendas, com certeza, muito maior do que os elementos comparativos 1 e 2. Mas por que isso? Porque o meu unitário aqui de terreno está muito baixo. Pode acontecer várias coisas aqui, Tem diversas hipóteses aqui que pode estar acontecendo para esse unitário estar 986. Talvez algum erro de cálculo, do VEIO, valores de edificações aqui. Então, coloquei uma área maior para construção, ou o R8N que eu acabei aplicando, não é o do mês de maio.
é do mês de, sei lá, ou é um clube diferente, ou até mesmo o fator de ajuste ao mercado, nesse caso aqui, ele é menor, né? O fator de ajuste ao mercado aqui é 0,8, alguma coisa assim, 0,8, 0,7. Então, é esse ponto que a gente precisa se preocupar quando a gente está utilizando o método evolutivo. A referência que eu estou utilizando, eu aplico aqui na minha homogeneização de dados, o unitário que eu estou chegando por de entrada está fazendo sentido, né, com os valores de unitário que são praticados de terreno, é importante a gente já analisar isso de cara. Outra coisa que pode estar influenciando aqui é o fator localização, o fator área, o fator multiplacentes, que acontece depois do unitário que você calcula. Por quê? O unitário do terreno, como que ele é calculado aqui, né? Então, esse unitário, ele é calculado depois que você passa pelo valor das construções pelo velho. Então, o que eu faço? Eu pego o preço anunciado, multiplico pelo fator oferta e subtraio o valor da construção. Aí, eu tenho esse unitário aqui de 911, certo? Então, talvez, ou é uma parte da construção, ou até mesmo, realmente, esse é o valor que está refletindo no mercado, só que a localização dele é ruim, e por isso que você precisa aplicar para corrigir esses unitários, mas esse não é o caso, né? Então, o que eu vou fazer agora? Então, só para a gente gravar, tá? Então, o unitário de terreno vai ser uma média de R$ 1.550, né, por metro quadrado, e os unitários aqui de construção tá por volta ali de R$ 960, R$ 970 por unitário de terreno dos elementos comparativos 3, 4, 5, está em torno de 970. Uma coisa é certa, né? Se algum imóvel hoje, né, tanto 3, 4, 5, pega fogo, com certeza eu não vou vender o valor, né, do terreno por esses unitários. Eu vou vender, né, por mais, 1.491 e 1.615. E por que isso? Né? Olha só, a influência do somatório de fatores é no máximo, né, 10% para mais e para menos, tá vendo? 10%. Então, o unitário que eu deveria vender, o elemento comparativo 3 e o 4, seria próximo do que? De 1.491, 1.500, 1.600, porque eu não tenho tanta influência aqui na questão dos fatores que eu utilizei para realizar o cálculo, tá? Então, isso aqui deveria ser maior, beleza? Isso aqui deveria ser maior. O que pode estar acontecendo aqui? Eu errei na parte de construção, no valor das construções. Talvez realmente o padrão construtivo que eu estou utilizando para esses elementos comparativos está muito maior, né, que é o praticado no mercado. Eu deveria realmente reduzir isso, mas eu preciso analisar conforme o estudo. Ou existe o fator de ajuste ao mercado que eu preciso aplicar aqui de forma negativa. Desculpa, menor que a unidade. Então 0,8, 0,9, eu precisaria calcular aqui, certo? Mas não é o objetivo desse vídeo calcular, e sim mostrar esse detalhe do quando eu aplico o valor das construções. Agora eu quero aplicar o valor, né, o custo da construção pelo CUB, certo? Vou pegar aqui a custo unitário. Quando eu coloco aqui essa opção de custo unitário, o que vai acontecer? Ele vai utilizar essa parte de cálculo da construção. Então vamos lá, voltar. Já coloquei o CUB. Quando eu coloco o CUB, ele calcula o custo da construção aqui, certo? E aí vamos analisar novamente. Olha só que interessante. Eu coloquei o CUB aqui, o valor, né, dos elementos comparativos 1 e 2, né, não teve alteração e nem deve ter alteração. E por quê? Porque eu não tenho construção para os elementos comparativos 1 e 2. O que eu tenho, né, de construção é o elemento 3, 4 e 5, que deve realmente ter alteração de valor. Então aqui, depois que eu apliquei o CUB, né, o método da quantificação do custo, utilizando o CUB como referência, então você vai ver que o velho você tem vários padrões construtivos que você fixa em razão do R8N. Aqui no valor da construção, o custo da construção utilizando o CUB, você vai pegar as referências, né, R1, normal, baixo, alto, conforme o CUB que é publicado do teu estado. E aí eu fiz o cálculo lá na planilha, certinho, né? E aí aqui eu tenho o valor das construções, ó, 364.000, 460 e 121.000. E olha só que interessante. Depois que eu faço a retirada do valor da construção do preço anunciado multiplicado pelo fator oferta, o valor de cada terreno, né, aqui, está mais próximo dos elementos comparativos
que é somente terreno. Agora está fazendo mais sentido. E por quê? Se esse imóvel hoje, o elemento comparativo 3 e 4, pega fogo, né, o imóvel, sei lá, cai, acontece alguma coisa, o valor da construção aqui, o valor do terreno, tem que ser similar dos imóveis que não tem construção nenhuma, certo? Então, 1491, 1615, aqui está 1431 e 1332 e 63. Está fazendo mais sentido, tá bom? Então, olha só, depois que eu faço a aplicação, né, depois que eu faço a aplicação dos meus fatores, ó, fator local, fator área, múltiplas frentes, topografia, olha só, os meus unitários, 1567 depois de homogeneizado, muito próximo à tendência central. Então meu desvio cai e também meu coeficiente de variação diminui pra caramba, né? Então o que eu quero trazer com esse vídeo é que você deve utilizar diversas referências hoje no mercado para calcular o custo da construção, mas é importante que você analise também alguns terrenos. Então, sempre que você for utilizar um método evolutivo, né, busque imóveis que tenham terreno e também busque imóveis que tenham construção para você ver realmente se o custo que você está calculando, ou o valor da construção que você está calculando, está fazendo sentido com o mercado e também se o unitário que você está chegando de terreno está fazendo sentido com o mercado também. Então, praticamente, quando você busca elementos comparativos que tenha terreno e você busca elementos comparativos que tenha construção, você está fazendo uma validação ali, certo? Agora, imagina só o seguinte, que eu tenha... Olha só, vamos lá. Vou colocar aqui o velho, certo? A minha homogeneização. E aí, eu vou excluir o elemento comparativo 2. Eu vou excluir o elemento comparativo 1. E vou excluir o elemento comparativo 2. Olha só. Quando eu tenho imóveis somente com construção, tá? Isso aqui é somente para estudo, tá, pessoal, que eu quero exemplificar. Agora imagina só, se eu faço uma pesquisa, eu faço um levantamento de dados que só possui construção e eu quero mesmo assim utilizar um método evolutivo, certo? Alguma razão específica da minha proposta comercial deve-se utilizar o método evolutivo porque é necessário ali você apresentar valores separados, não sei, você está utilizando o método evolutivo. Olha só, quando eu utilizo somente o método evolutivo, somente com elementos comparativos que tem a construção, eu vou ficar vulnerável aqui. Independente do valor que eu colocar aqui para calcular o valor da construção, o meu unitário vai estar ali 966,09. Olha aqui embaixo. É 966,09. Esse valor de terreno reflete ao mercado? Não reflete. Mas só que no teu cálculo, como você utilizou somente elementos comparativos que tem a construção, é difícil você validar se realmente o fator comercialização é o que está influenciando, ou é o fator de ajuste do mercado que está influenciando, se é maior que a unidade, ou se é menor que a unidade. Então, no método evolutivo, uma dica que eu te dou, tá? Se você quiser seguir, você segue, é o seguinte: busque elementos comparativos de terreno e busque também elementos comparativos com construção, que você consegue validar ambos os lados, tanto a parte de construção, a referência que você está utilizando, quanto a parte de terreno. Beleza? Esse é o vídeo de hoje, essa é a dica que eu gostaria de dar para vocês. Um forte abraço.